gente, estamos de volta com o Em Minas. Hoje nós estamos recebendo com muita honra o novo Procurador-Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais, Dr. Paulo de Tarso Moraes Filho. Já falamos do crime organizado, estamos falando agora da questão do meio ambiente em Minas Gerais e ainda temos outros assuntos importantes. Quero lembrar que a íntegra dessa entrevista você lê na edição deste domingo do Jornal Estado de Minas e você também, claro, pode acompanhar toda essa entrevista depois em cortes na internet dentro do portal UOL, tá bom? Doutor Paulo, ainda sobre o meio ambiente, queria te perguntar sobre a questão do descomissionamento das barragens, aquele trabalho que é feito nas barragens a montante, sim, a exemplo da de Brumadinho, né, em que as pessoas estão embaixo e o reservatório está acima das pessoas e essas barragens estão sendo refeitas. Exato. O Ministério Público acompanha isso? Tem o dever de acompanhar, né? Nós agora vamos trabalhar muito preventivamente nisso. Nós temos, dentro da estrutura do Ministério Público, um órgão encarregado de fazer, que é o Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Meio Ambiente, com coordenadorias específicas, né? E uma delas é a de mineração para cuidar desse tema. É muito importante que a gente faça isso, há um programa já entabulado para que isso aconteça. Não é uma coisa que vai acontecer do dia para a noite, né, Beni? Porque são estruturas gigantescas. Mas o ritmo está bom ou o senhor não está feliz com... Poderia ser melhor. Poderia ser melhor, mas eu acho que acredito que o que é possível está sendo feito, sabe? A gente tem cobrado das empresas, inclusive pelo descumprimento, em Barão de Cocais foi feita uma repactuação, as empresas foram multadas, sabe? Então, tudo está sendo acompanhado. Obviamente que isso não quer dizer que a gente se livre de novas tragédias, né? Eu acho que cada dia que passa, nós estamos diminuindo a possibilidade disso acontecer, com descomissionamento, com reparação talvez nas estruturas daquilo que for necessário. O trabalho preventivo hoje, você não tem dúvida, ele é muito maior do que ele acontecia até as tragédias. Esse negócio é tão grave que eu estou lembrando que o senhor falou do memorial e eu estou me recordando agora. Não bastasse tudo que aconteceu, ainda tem episódio como esse que ocorreu recente em Barão de Cocais, do alarme disparar no meio da madrugada. Quer dizer, imagina, as pessoas já têm isso na cabeça. Você ouve o alarme e fala, pronto, né, vou morrer, sei lá. O Beni, olha que situação, você viver numa condição dessa não é tão simples, né? Eu acho já uma tensão permanente para o resto da sua vida, do né? que pode acontecer. E só o descomissionamento dessas barragens vai trazer a tranquilidade de volta para essas pessoas. Então, é um propósito maior, e eu acho que as empresas têm também interesse nisso, é que não é uma tarefa tão simples do ponto de vista técnico, né? A gente tem a compreensão disso, mas as empresas têm que investir nisso e cumprir aquilo que foi acordado para descomissioná-las. Procurador, vamos falar um pouco do patrimônio histórico. Nosso estado, né, tão rico em igrejas e imagens, arte sacra e tudo. Aliás, essa semana, né, tivemos essa péssima notícia, terrível para o Brasil, do desabamento da igreja, né, de São Francisco de Assis, Salvador. E Minas Gerais, assim, eu acho que até pelo tamanho do patrimônio, ele tem lugares que estão muito bem preservados, obras muito bem, mas tem outras que ainda não estão em boas condições, né? O Ministério Público entra nisso. O Estado de Minas foi muito parceiro o Estado de Minas do tem feito Ministério Público nisso, isso, né? Nós temos uma coordenadoria. O senhor vai trabalhar nisso? Nós vamos prosseguir trabalhando. Nós temos promotores, tivemos na história dessa coordenadoria específica de proteção da tutela do patrimônio histórico e cultural, nós tivemos profissionais aí à frente dessa coordenadoria, profissionais brilhantes como Marcos Paulo de Souza Miranda, Gisele Ribeiro de Oliveira, agora o Marcelo Mafra está à frente disso. São pessoas que se apaixonaram por essa causa e Minas Gerais detém o maior patrimônio histórico-cultural do país, né, Beni? Então nós temos que fazer jus a sermos detentores disso. É um trabalho difícil, porque são anos e anos de desleixo nos cuidados com esse patrimônio. E não é fácil, não é simples a recuperação, Pois é, cuidado de toda sorte, né? A preservação, mas também os roubos, os furtos. E os desvios continuam. Os desvios. Eu mesmo frequento uma igreja, sou católico, frequento uma igreja lá. Recentemente foi furtada uma obra lá, entendeu? Cara para a igreja, eu não me lembro aqui o nome porque ouvi a notícia só. Veja bem, uma igreja aberta para a frequência de cristãos
e acabou tendo uma obra furtada. Isso é do ser humano, né, Beni? A gente não consegue... Para o telespectador, para o leitor, para o internauta que está nos acompanhando, obras assim têm um valor gigante no mercado paralelo, não é isso? E quando elas passam para esse mercado paralelo, se ela já tem um valor no mercado paralelo... Ela vai embora. Parece que o fato... Nós estamos falando de milhões. Parece, Beni, por incrível que pareça, né? Quando ela ganha a clandestinidade ou esse mundo paralelo, ela se valoriza. É incrível isso, né? É lamentável que a gente ainda tenha pessoas, porque não são pessoas sem recursos, que se dedicam a adquirir obras dessa... Porque você tem alguém vendendo, tem alguém comprando, e quem compra tem dinheiro. Eu tenho, assim, algumas ficam no Brasil, mas a gente deve ter um acervo muito grande que deve estar fora do país, com certeza. E esse é um trabalho de formiguinha, né? Como é que acha uma obra roubada assim? É um trabalho de identificação de todas as formas que a gente pode fazer. Você ter um acervo, um inventário disso já é complexo, sabe? Então, é um trabalho hercúleo de vários atores dentro desse processo. E o Ministério Público utiliza dos mecanismos que tem, coercitivos, de operações para identificar onde essas obras se encontram e, enfim, resgatá-las. A gente tem tido muito êxito nisso. Eu parabenizo, volto aqui aos colegas que trabalham nisso, porque é digno de louvor o trabalho deles, empenhados em trazer de volta para nosso acervo essas obras aí. E buscar naquilo que a gente tem a preservação, né? Ou a reparação, a revitalização, que é também, eu acho, importante para a história de Minas Gerais. Procurador, vamos para o Muro das Lamentações. O senhor... Durante muito tempo, o senhor já tem quantos anos de Ministério Público? Eu vou completar 30 anos agora, dia 6 de março. Que beleza. E entre vários cargos que o senhor ocupou muito tempo chefia de gabinete. Isso. Não é isso? Eu trabalhei com 3 procuradores gerais e o Jarbas, o colega que deixou o cargo agora, eu trabalhei com ele 2 vezes na chefia de gabinete, porque ele voltou a ser procurador geral depois de lá atrás também ser. E o público em geral não sabe, mas é no chefe de gabinete que batem todas as reclamações, todos os pedidos, todas as reivindicações, não é isso? Lá... O senhor deve estar por dentro de todas as demandas importantes, das quais agora o senhor acaba sendo responsável em tentar resolver. A chefia de gabinete é fundamental para a instituição, mas a chefia de gabinete, particularmente do Ministério Público, ela tem muita sua atividade voltada para o interno, sabe? Para o público interno, para os membros do Ministério Público. Membros são os promotores, promotoras, procuradores e procuradoras. E essa demanda a gente toma conhecimento sim, sabe? Isso me permitiu, sabe, Beni, dentro do que você me perguntou no início aqui, o desafio de um promotor ocupar o cargo de procurador-geral, eu tive uma facilidade nesse sentido, sabe? Eu conheço muito bem a minha classe, eu conheço cada promotor, cada promotora, cada procurador e procuradora e conheço de uma forma mais profunda, sabe? E isso nos ajuda porque somos seres humanos e eu sei do que cada um precisa para dar o melhor para a sociedade. E nessa minha gestão eu quero ter muita preocupação com isso, sabe? Porque a gente faz um papel brilhante na interface com o mundo externo, mas a gente precisa voltar ao público interno, porque nós temos limitações financeiras para ter um maior número de promotores, então nós temos que ser criativos de forma a poder atender as nossas demandas com menos, sabe? É fazer mais com menos. E nesse sentido, na minha gestão, eu quero cuidar muito dos meus colegas para que eles possam retribuir ainda de forma mais satisfatória com seu trabalho à sociedade. Cada trabalho, cada ação de um promotor de justiça, eu acredito que nós estamos retribuindo para a sociedade aquilo que ela faz conosco, que é nos remunerar. Então nós temos essa missão e eu quero dar condições dos promotores que vivem um processo de estafa muito grande, que as demandas são muitas, o Ministério Público é muito demandado. Nós falamos aqui de meio ambiente, criminalidade organizada, patrimônio histórico. Só tarefas. Mas tem um consumidor, tem infância e juventude, tem uma gama de atividades. A violência doméstica e temos o júri, que é lá no Crimes contra a Vida. Então, é uma gama de atividades que nós temos que ter pessoas muito bem preparadas e pessoas com a capacidade de se desincumbir de muitas tarefas celeremente
e que um número maior de pessoas talvez devesse cuidar. Aproveitando o gancho que o senhor me deu agora, citando algumas áreas, o senhor atuou na área do PROCON, né, da defesa do consumidor. É minha especialidade. Isso vai ser uma bandeira agora também? Com certeza, eu quero aprimorar. Assim, nós temos muitas deficiências na área do consumidor, sabe? Até culturalmente, a gente não pode também ir ao extremo, como eu disse aqui sempre, tudo é equilíbrio. Eu acho que a construção que nós temos que fazer é de educação até para os fornecedores, sabe? Vamos falar, Minas Gerais é um estado atípico, né? Bem, nós temos 853 municípios. Eu não posso exigir do comerciante lá de Rio Pardo de Minas, que é a minha primeira comarca, o mesmo conhecimento do comerciante aqui de Belo Horizonte, sabe? Então nós temos que ter um tempero muito grande de ser, talvez, educativos, muito mais educativos aqui, não só do consumidor, mas do próprio fornecedor em toda a espécie. Todos os envolvidos. Isso, do que aqui na capital, em que o acesso à informação é muito... a educação, de uma forma geral, ela é muito mais eficaz. Mas é uma área que a gente pretende muito dar uma ênfase, né? Nós já tínhamos um trabalho muito bem feito, mas eu pretendo ainda incrementar, porque eu acho que nós somos ainda um país de muitos desrespeitos ao consumidor. Doutor Paulo, mais uma vez, parabenizar o senhor pela eleição. Muito obrigado, Ben. Desejar toda a sorte nesse grande desafio aí, nessa tarefa, que o senhor consiga vencer todos os obstáculos aí à frente, viu? Eu te agradeço o espaço cedido ao Ministério Público, Ben, e eu tenho a convicção para mim que eu sou apenas mais um dos tantos que exercerão essa função. Eu tenho dito que o Ministério Público é uma instituição ainda em construção dentro do novo formato que lhe foi atribuído pela Constituição Federal de 1988, e eu brinco que é o seguinte: se eu conseguir colocar 3, 4 tijolos nessa construção, eu vou sair muito feliz, e assim vai ser o processo, e que nós entreguemos para a sociedade mineira serviços de alta qualidade. Vai dar certo, manda brasa lá. Tá muito bom? Obrigado, um abraço. E a você que nos prestigiou com a sua audiência, muito obrigado por estar aqui com a gente mais uma vez em todos os programas. A gente tem um novo encontro marcado e é na semana que vem, tá bom? Um abraço e tchau.